o apóstolo Paulo, a gente vê algumas características que Paulo vem trazendo nessa segunda carta. Perceba que eu posso afirmar para vocês, quem conhece a história de Paulo sabe que o nome dele era Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Saulo era perseguidor da igreja. Em Atos capítulo 9, Deus se apresenta para Saulo, Jesus se apresenta para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois dali, Saulo passou a ser Paulo o perseguido. Perceba que Saulo era perseguidor da igreja. Agora Paulo é perseguido, mas não por aqueles que estão fora da igreja, mas por aqueles que estão dentro da igreja. Pregador, como assim? Quem já leu a primeira carta aos Coríntios percebe que Paulo exorta a essa igreja, a igreja de Coríntios, há muitas coisas, há muitos problemas que existiam naquela igreja, como problemas de divisões e subdivisões entre os membros, a idolatria. Paulo vai exortar a respeito da prostituição, Paulo vai exortar a respeito de falsos ensinamentos e falsos profetas que lá estavam. Um dos falsos ensinamentos que lá tinha era a respeito da ressurreição e sobre o dom de língua ser maior do que os outros dons. E Paulo, ele vai exortando na sua primeira carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios é uma resposta de Paulo para a resposta da primeira carta aos Coríntios. Por quê? Porque a resposta da igreja na primeira carta de Paulo foi para Paulo o seguinte: Paulo, você é corajoso nas suas cartas, você tem ousadia nas suas cartas, mas essencialmente você não passa de um fraco. Perceba como essa igreja era altiva, perceba como essa igreja teve coragem de olhar para Paulo, um camarada que tem autoridade suficiente para humilhar qualquer um, e perceba que essa igreja é ousada o suficiente para dizer que Paulo é um fraco. Está no capítulo 10. Aí Paulo entende o que estava acontecendo e na sua segunda carta ele vai agir de uma maneira diferente, porque nós ensina a sua primeira carta, ele vem com armas carnais, mostrando a sua autoridade, mostrando ousadia, mostrando coragem. Na sua segunda carta ele vem com armas espirituais, porque Paulo sabia que o que estava acontecendo ali era um problema espiritual. Você percebe isso que na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, Paulo ele vai equilibrando a sua carta, porque Paulo ele vem exortando e também vem avançando. Perceba que Paulo ele vai falar a respeito de 10 acontecimentos pessoais dele. O primeiro acontecimento que Paulo vai falar é o acontecimento da sua perseguição em Damasco e a sua fuga é um sexto. Humildemente, o segundo acontecimento que Paulo vai falar é a respeito do seu arrebatamento ao terceiro céu. E olha a humildade de Paulo, porque Paulo vai olhar para ele e vai dizer: eu conheço o homem, vai falar em terceira pessoa, eu conheço o homem, que se não for no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ouviu palavras inefáveis, palavras que ao homem não é lícito falar. O terceiro acontecimento que Paulo vai falar, humildemente eu posso falar, é a respeito do espinho da carne que ele tinha. Ele vai falar: em mim foi colocado um espinho na carne, a saber, o enviado de Satanás para me bofetear. Toda vez que eu me exaltasse pelas revelações que eu tinha, e 3 vezes eu orei ao Senhor para que atirasse, mas Deus olhou para mim e me disse: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo sabia que ele não deveria lutar com as armas carnais, mas ele deveria lutar com as armas espirituais.
na missão espiritual. Uma fortaleza é uma ideia ou um pensamento fortificado, colocado por Satanás. E eu quero falar sobre duas. Eu poderia falar sobre várias, mas eu quero falar somente duas fortalezas que existem hoje em dia na vida dos jovens. E eu posso falar, a primeira fortaleza que existe na vida dos jovens é a fortaleza da comparação. Frângelo, mas como assim essa fortaleza da comparação? Perceba que essa fortaleza abre portas para outras fortalezas nascerem. Como assim? A fortaleza da comparação, o inimigo vai colocar altamente e vai fortificando. Quando você vai na sua escola e olha o camarada lá, ou pode ser homem ou mulher, pegando muitas meninas, pegando muitos meninos, aí o inimigo coloca altamente: tu tá vendo? Se tu fosse como ele, você ia estar igual a ele. Se você andasse com ele, você teria as meninas ao teu redor. Se você vestisse igual a ele, você ia ter tudo o que ele tem. Se você andasse com ele, ele ia te convidar para o shopping, para as festas, para o rolê lá na Ponta Negra. E isso que o inimigo vai agindo com a comparação. Aí, na primeira vez, você vai resistir. Só que na segunda, você vai amolecer. Na terceira, você entrega. Você não resiste mais. Por quê? Porque já foi falado aqui: se você não for revestido em Deus, se você não for revestido com essa armadura de Deus, você não vai poder resistir a essas fortalezas. Só que hoje, entenda, eu estou identificado para você entender. Não é somente você identificar, mas é você saber como destruir. Aí perceba, quando o inimigo coloca esse pensamento de comparação, daqui a pouco o camarada ou o jovem que é crente posta no Instagram, de vez de postar o versículo da Bíblia, ele está postando uma foto com o pescoço para trás e a mão na cara, dizendo que cria. Daqui a pouco está tocando o louvor para o Luan, daqui a pouco está tocando o hino da harpa para o MC Kevin, daqui a pouco está tocando a palavra para o tal de Floyd. Entende, irmão? Que isso que acontece hoje em dia na vida dos jovens. E eu vou contar uma história que acontece em Gênesis sobre dois irmãos. O nome de um era Esaú e o nome do outro era Jacó. Perceba que o texto vai falar para nós que certo dia Esaú não tinha caçado nada e Jacó estava fazendo um ensopado de lentilhas. Este Esaú percebe o ensopado e ele deseja comer aquele ensopado. O desejo é criado dentro dele para comer esse ensopado. Aí ele pergunta ao seu irmão: que não pouco do teu ensopado. Aí Jacó aproveita a oportunidade, porque o inimigo é assim. O inimigo, ele aproveita quando você não deixa. O inimigo, ele está procurando o mais mínimo detalhe para te tragar, para te comer. Aí Jacó vai olhar para o
fazer tal coisa. Fulano se formou numa faculdade. Fulano conseguiu um bom trabalho. E você é um preguiçoso. E você é um vagabundo. E talvez o pensamento do adulto é como fazer nas épocas passadas, né? Que a gente fazia tipo uma psicologia. Você falava pro jovem, você é um preguiçoso. Aí o jovem ia tomar vergonha na cara, né? Posso dizer assim? E ia falar, eu não sou preguiçoso, faça acontecer. Eu não sou um vagabundo, faça acontecer. Só que hoje em dia, o inimigo está fortificando esse pensamento, a falsa identidade. É quando você olha para seu filho e diz, você é um vagabundo, você é um preguiçoso. O inimigo começa a fortificar esse pensamento e dizendo, é mesmo, você é um vagabundo, é mesmo, você é um preguiçoso. E o jovem vem crescendo com isso, e ele vai achando que essa falsa
mais que o próprio Jesus. Então Paulo está dizendo: vocês que sois do dia, revestidos da armadura da fé, do amor, e tomai por capacete a esperança da salvação. Aí ele vem em Efésios capítulo 6, versículo 10, aí diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Aí vem Tiago em capítulo 4, no versículo 7, dizendo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que tem um segredo: primeiro você se sujeita a Deus, primeiro você obedece a Deus, aí sim você vai ter força para resistir o diabo, aí sim você vai ter força para resistir o inferno. Eu posso falar, pode te apresentar um prato, você vai dizer: eu resisto. Pode vir a mulher de Potifar, você vai dizer: eu resisto. Pode vir o banquete de Satanás, você vai dizer: eu resisto. Pode vir o laço, a armadilha, você vai dizer: eu resisto. Deixa eu ver quem resiste nessa noite. Pega a mão dele com carinho. Balance a mão dele com força. Com carinho, perdão. Diga para ele: hoje Deus está derramando a armadura. Diga para ele: hoje Deus está derramando a armadura e armas espirituais para destruir fortalezas. Olha a fortaleza caindo aí. Olha a fortaleza caindo aí. Ele vai achando a lábia. Tem gente sentindo, tem gente jogando lá atrás. Ele vai achar a lábia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui.